Gente, esse é o segundo vídeo da série Como Eu Posso Te Ajudar. E hoje, em vez de ser um aluno, é um par, é um colega, professor também. O Bucos vai se apresentar daqui a pouco para vocês. Mas ele é, inclusive, já um professor experiente, um cara que passou por um monte de coisa. E aí, Bucos, para a gente começar, a minha pergunta é: como que eu posso te ajudar? Pô, Estevão, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. O Estevão é um amigo, muito mais do que um professor e um par. A ideia aqui é trocar uma ideia. Eu tenho uma boa experiência também dando aulas, eu tenho uma boa experiência na área acadêmica, faço muita consultoria. Hoje em dia não, estou dedicado exclusivamente para uma outra organização, mas trocando uma ideia com ele, a gente chegou à conclusão que existia a possibilidade de explorar um tema de como me ajudar a fazer pessoas contarem storytelling de uma forma mais contundente, uma melhor forma. Sobretudo, Estevão, não só em aulas, mas escrevendo textos, fazendo palestras, fazendo algum tipo de comunicação. Como é que esse cara consegue melhorar essa comunicação dele? O que você recomenda? Vamos lá, me conta. Cara, o que eu acho mais legal da sua pergunta é que assim, as pessoas acham que storytelling é para filme, né? Poxa, então tem uma estrutura. E o storytelling, você consegue usar ele num texto de 140 caracteres para o LinkedIn. Você consegue usar ele num vídeo de 10 segundos. Porque o que é interessante disso? Quando a gente conta história, e o ser humano, o nosso cérebro ele evoluiu para ouvir histórias. A gente aprende através de histórias. Então, eu não preciso te contar uma história inteira. Se eu te contar um elemento de uma história, você projeta a história na sua cabeça, o resto dela. Se eu falar para você assim, cara, eu tenho uma amiga que, cara, tomou um pé na bunda do namorado e tá passando por um período, passou por um período bem apertado, mas, cara, agora ela encontrou um caminho e, cara, tá arrebentando. Eu tenho certeza que você projetou toda uma história na sua cabeça. Quem é a minha amiga, a personalidade dela, o que ela tá arrebentando. Eu fiz isso com uma frase. Minha amiga terminou com o namorado, passou um período ruim, agora tá arrebentando. Pronto, seu cérebro foi capaz de projetar a história inteira. Então, a gente usa elementos em publicidade, em aula de história, com detalhes bem pequenos, mas desde que você pense naquele elemento como um pedaço de uma história e não Legal, como uma informação solta. legal. E por onde o cara tem que começar a contar essa história? Como é que é o início dessa jornada? Legal. Eu já vou começar a abrir aqui os conteúdos de aula e Isso, tal, vamos embora. mas vamos lá. Então, deixa eu dividir a tela com você aqui, peraí. Então, eu vou pegar alguns dos elementos de uma aula que eu montei, inclusive, só sobre isso. Foi uma aula que eu fiz para uma farmacêutica. E foi muito legal a demanda deles, porque eles, olha só que visão que a empresa teve. Eles queriam ensinar os alunos como que eles vendiam projetos internos, cara. Eles falaram o seguinte: tem um monte de projeto interno que morre porque o profissional teve uma puta ideia e aí ele não conseguiu vender a ideia para o chefe. E aí morreu. Então eles fizeram um treinamento para a equipe falar, cara, como que ela vende um projeto, uma ideia internamente. E aí eu fiz uma aula, cara, foi um conteúdo de 4 aulas de 3 horas só sobre storytelling. Então, eu vou te mostrar o seguinte, como é que a gente começa a pensar isso, né? A primeira coisa que eu gosto de fazer, peraí, é isso aqui. Eu tenho que Legal. imaginar que tipo de comunicação que eu vou fazer. Peraí, que eu passei o slide. Então, que tipo de comunicação que eu vou fazer? Isso é muito importante. Porque tem muita gente que cria o conteúdo e não pensa que forma que ele vai ser apresentado. Então, quer dizer, eu tenho que olhar canal e estilo, né? Então, o canal, eu tenho um canal verbal ou não verbal? Se eu tenho um canal não verbal, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que existe uma série de barreiras. Não tem sentimento, não tem expressão facial, e eu vou ter que transmitir isso pelo conteúdo. Legal. Então, por que hoje no WhatsApp a gente usa os emojis chorando, sorrindo? Porque é para compensar a falta do verbal e do visual. Então, se eu tenho um verbal, eu tenho que pensar, eu estou fazendo ele oral ou escrito? Cara a cara ou à distância? E aí tudo isso eu tenho que compensar. Lógico que o melhor de todos é o verbal cara a cara. Como a gente está aqui. Você me vê se eu estou rindo, eu balanço a mão. E se tirar a câmera do Estevão? O que eu teria que fazer, como se fosse um podcast? Um amigo meu falou, cara, transforma essas suas conversas em podcast. Eu falei, pô, mas aí eu não tenho slide. Eu tenho que pensar o conteúdo diferente, né? E a outra coisa é você pensar o estilo, né? Eu até puxar aqui. Normalmente você tem formal ou informal.
E uma coisa que me incomoda muito, principalmente com professores, e professores acadêmicos, ou advogados, ou médicos, o que acontece? Eles acreditam que eles sempre têm que ir para o estilo formal, porque é o Esse é o universo tema. de onde eles estão dentro. E aí, E eles assim, esquecem que eles estão falando para um outro público, que não, não é depende. Se ele está não é falando por um advogado. par, ótimo. Sim, sim. Um advogado com um advogado, cara, faz aquele texto que o outro advogado vai gostar, com a lei no meio. Mas se você está falando para o seu cliente, o cliente não quer saber a lei número 30, não sei o que lá, do dia tal. Ele não quer saber isso. E outra, o texto formal gera um distanciamento entre a pessoa e você. Então, se você Sim. quer gerar uma pessoa interessada, participativa no seu conteúdo, você tira ao máximo o formal, mas depende do contexto. Então, por exemplo, eu quando dou aula numa instituição mais séria, executiva, eu vou manter um pouco da formalidade, porque aquilo é esperado naquele ambiente. Mas quando eu dou Perfeito. aula, ou quando a turma permite, eu vou tirar toda a formalidade e vou para o informal, porque isso gera mais proximidade. Né? Então, isso é uma das coisas importantes. Você pensar o canal e o estilo. Quanto mais você for para o oral, cara a cara e para o informal, melhor. Quanto menos você tiver isso, você tem que pensar que você tem que compensar. Então, esse é o primeiro fator. Então, se eu estou escrevendo um texto e eu quero passar uma emoção, que é sempre o recomendado, quanto mais você envolver a pessoa emocionalmente, mais ela se interessa pelo conteúdo, eu tenho que projetar aquela emoção no texto. Então, eu quando mando, às vezes, um e-mail para um cliente, eu falo, fiquei muito feliz que você fez isso, porque eu trouxe uma emoção para a conversa. Então, legal. Esse é o primeiro ponto, né? Canal e estilo. Aí, eu vou entrar agora aqui no... Deixa eu pegar aqui o slide correto. Estrutura de história em 3 atos. Só que é muito usado no cinema, né? Muito usado para literatura, mas isso pode ser usado, a lógica dele pode ser usada para tudo. Então você quebra o que você está contando em 3 blocos. Uma apresentação, essa apresentação tem que ter um personagem principal, e o personagem principal não é que você precisa descrever o personagem, mas se eu estou lendo, eu tenho que saber que aquele conteúdo é para mim. Então como é que isso funciona no cinema? Quando o personagem aparece com uma série de características, e todo personagem de história de cinema vai ter alguma coisa para você se projetar nele, eu me projeto. Então pega assim, o Homem de Ferro. Todos nós temos um babaquinha dentro da gente. Você se projeta um pouco naquele eu babaca do Homem de Ferro do primeiro filme. Você fala, puta, eu já fiz isso. Pronto, você ganhou a audiência. Ela mergulhou, falou, esse conteúdo, eu sou ele. E aí ela começa a viver a história. Então eu preciso num texto, por exemplo, falar assim, por exemplo, a gente começou esse vídeo como? Falando de professores, de profissionais. Então, quer dizer, se a pessoa do outro lado é um professor ou um doutor, ela já falou, bom, esse conteúdo é para mim. Quer dizer, projetamos o personagem da história. Então, primeiro bloco eu apresento o personagem para quem é o conteúdo e sobre o que a história trata. No Legal. segundo ato, eu preciso ter um confronto, isso é, qual é o problema? E no terceiro ato, eu resolvo o problema. Então, todas as histórias precisam de 3 elementos obrigatórios. Um personagem principal, um confronto e um problema, e uma solução. Vou dar um exemplo bem simples que eu acho incrível, tá? Imagina que você fez uma viagem, você foi para Paris. Deu tudo certo. Aí eu pergunto, ô Bucos, como é que foi sua viagem para Paris? Você vai responder, foi legal. Porque não tem história, deu tudo certo. Agora imagina você falar assim, cara, você não vai acreditar. Cheguei em Paris, o sonho da minha vida era conhecer a Torre Eiffel. Justo no dia, uma baita neblina e o elevador não estava subindo. Pronto, temos um confronto. Agora a história ficou legal? O que é o confronto do conteúdo que a gente vai dar numa aula, num texto? O problema da pessoa do outro lado. Então você está fazendo um texto sobre vendas, você vai falar que esse texto, né, você vai dizer assim, e aí, nananã, e a empresa não vendeu nada. Aí o cara fala, puta, a minha também tá assim. E aí o que você vai fazer? Que isso é o que a gente chama de o confronto principal, a grande virada. Uma vez que você falou não vendeu nada, você começa a encaminhar para o lado de como que vendeu. Então, um exemplo bem simples para esse caso. Ao invés de eu falar diretamente de uma técnica de venda, eu vou contar a história de alguém que passou por um problema e usou aquela técnica para resolver o problema. A técnica é dura, é chata, mas a história de alguém
que passou por aquele problema é divertido. E aí, no terceiro ato, é onde eu falo para a pessoa, e aí agora você tem este poder, esta capacidade de resolver problemas parecidos. Fez Legal. sentido isso aqui? Não, faz todo sentido. E você sabe que em consultoria a gente era mais ou menos treinado para adotar um modelo semelhante, em que o primeiro ato que você chama de apresentação a gente chamava de situação, situation. O segundo ato que você chama de confrontação, nós chamávamos de complication. Ou seja, você tem uma situação que ainda se complicou ainda mais, né? Quando você chega no clímax, a gente sempre chamava de key question. Qual era a pergunta-chave que a gente tinha que resolver? Qual era o grande desafio? E aí a gente terminava com a solução, que é situation, complication, key question, solution. Cara, é isso. E é muito louco porque as pessoas não veem isso é milenar. Então, assim, você pega a Bíblia, ela usa essa lógica. Só que aí o que acontece? Essa é uma lógica, do jeitinho que ela está aqui, ela tem, você vê que ela tem os passos muito para ser usado para um filme ou para um roteiro de cinema. Né? Inclusive, nessa aula aqui, eu destrincho ela usando o filme Matrix, mostrando passo a passo como é que isso se desenrola no filme. Mas assim, eu começo essa apresentação, essa aula aqui, mostrando o seguinte, né? Eu começo assim, oi, tudo bem? Eu sou o Estevão, então eu estou me apresentando como pessoa que vai estar ali, e eu apresento os problemas. Então assim, esse é o universo, é isso que a aula vai falar. Só que aqui a pessoa não se envolveu ainda, eu não trouxe ela para dentro da história. Então o que eu faço? Eu falo assim, hoje o mundo de vocês, quando vocês estão vendo uma apresentação, é aqueles slides duros, cheio de texto. E se você é um professor que o seu slide não está mais ou menos assim como esse que eu estou mostrando, o seu aluno está parando para ler o slide. Você está vendo a minha tela aí, né? Sim, sim. Então, assim, eu deixei uma única frase nesse slide, porque eu quero que o aluno olhe para mim e não para a tela. Aí eu mostro aqui um bando de slide, nessa aula, um bando de slide torto, e eu falo, a sua audiência vai terminar a aula assim. Hã? Porque ela foi chata. Então, pronto, eu disse pro cara, você é o professor, o apresentador que está fazendo essa plateia dormir. Então, agora, o cara pensou assim, opa, eu não quero ser o apresentador que faz minha plateia dormir. Pronto, eu botei um problema na cabeça dele. E ele pensou, o Estevão vai me ensinar a resolver o meu problema. A Apple faz isso, só que ela é maravilhosa, porque ela cria um problema e depois ela resolve. Eu vou tirar a entrada de fone de ouvido do celular porque é melhor para você. E aí eu vou vender um pedacinho aqui que custa $100 para você agora resolver o problema que eu criei. Mas enfim, então isso é muito... Aí eu comecei fiz uma apresentação e aí eu entro no conteúdo, que eu começo a entregar a solução. Mas o que eu acho legal, então? Melhor do que a estrutura de 3 atos para a gente falar para conteúdo de aula ou conteúdo de texto, é a gente usar a jornada do herói. Legal. Só que qual que é o maior erro de todo mundo que tenta usar a jornada do herói? Então, uma empresa fala, eu quero usar a jornada do herói para os meus conteúdos. E ela se coloca na posição do herói. Ninguém quer saber de você. Se tem uma empresa chata, um professor chato, um texto que você está dando chato, é quando a pessoa fala dela. Você já reparou, até no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei isso, eu vou repetir hoje. Pega alguém dormindo e fica conversando do lado da pessoa. Se a pessoa tiver um sono pesado, fala o nome dela sussurrando. Ela acorda. Porque nada interessa mais para a pessoa que a vida dela. Legal. Então, como que a gente usa a jornada do herói para nossas aulas e para os nossos textos? O herói é o cliente, o herói é o leitor. E aí tem um momento aqui da história que a gente chama de encontro com o mentor. O que acontece? Você é o mentor. A pessoa tem um problema na vida e você é a solução. Então, a aula que eu dou aqui é o seguinte, você, aluno, dá uma aula ruim. Né? Ou você, pelo menos, me disse que dava, por isso que você está aqui. E você sofre por isso. Você não consegue vender a sua ideia, você não consegue a sua promoção, você não vende um negócio para o seu cliente, você. E eu vou te ajudar a não passar mais por isso. Então, o herói é sempre quem está lendo, é sempre quem está assistindo. E muita gente confunde e acha que o herói sou eu.
Então eu fico falando de mim, eu fico falando das coisas que eu fiz, dos meus cases. O aluno não quer saber disso, ele quer saber do seu case, desde que seja como forma dele enxergar como resolver o dele. Legal. O professor que mais recebe crítica de aluno é aquele que faz o aluno falar assim, puta, o cara veio aqui e ficou 1 hora falando dele mesmo. Exatamente. E quanto texto a gente não lê que é só a pessoa que escreveu o texto querendo contar o que ela fez? Eu fiz uma pesquisa e descobri isso. E é o inverso. Tem uma pesquisa que eu fiz que pode te ajudar a resolver esse problema. Agora é sobre você e não mais sobre mim. Só que isso, por um lado, é difícil quando a pessoa tem uma questão de ego e que ela está usando aquele conteúdo como forma de elevar o ego dela. Empresas fazem muito isso. Aumenta o meu logo. Não, meu amigo, aumenta não. Faz um conteúdo incrível e o seu cliente vai querer saber quem que fez. Faz o seu cliente ficar curioso e falar, caramba, quem escreveu esse texto? Que a gente faz isso. Quando você vê uma propaganda incrível, você fala, de que empresa que é essa propaganda? Pronto. Aí você conseguiu o que você queria. Você não empurrou o logo na cara do cliente. Você fez ele querer saber quem é você. Então, vou destrinchar um pouco essa história. Vamos e por lá. que isso é legal? Porque isso é como a nossa cabeça funciona. Então, vamos pegar aqui o Bucos, tá? O Bucos é uma pessoa que está no mundo comum. Hoje você está lá escrevendo seus textos, produzindo seus conteúdos. E aí você recebeu um chamado da aventura. Isso é, putz, de alguma forma, alguma coisa te chamou a atenção e você falou, cara, eu quero fazer um conteúdo mais em formato de história, mais interessante. Provavelmente o seu primeiro ponto foi, puta, depois eu vejo isso. O que aconteceu? Você recebeu um chamado para aventura, mas você recusou. Puta, depois eu vejo isso, eu tô correndo. Sempre vai ter um depois, né? Não sei. E aí aconteceu alguma coisa, o encontro com o mentor, que foi no nosso caso, a gente estava batendo um papo pro WhatsApp. Você falou, puta, bicho, tô tendo essa dificuldade. Eu falei, cara, eu posso te ajudar. Pronto, você encontrou com o mentor, que nesse caso, para esse assunto, e não é que o Perfeito. mentor é alguém melhor, é alguém que sabe uma coisa que você não sabe, o que pode te ajudar com uma coisa. E aí, beleza, você atravessou o limiar, isso é, você falou, cara, vamos, então eu quero, eu te chamei para essa aula, pra gente bater esse papo, e aí agora a gente está no ventre da baleia, que é o quê? É o momento onde você está passando pela dificuldade, que é, você está tendo que aprender algo novo que não é do seu dia a dia. Aí o que vai acontecer? Quando acabar, o nosso papo acaba no ventre da baleia. Porque eu não preciso te contar a história inteira. Só que aí o que vai acontecer? Você vai aproveitar, aproximar da caverna oculta. Qual que é a sua caverna oculta? Produzir o seu próximo conteúdo usando essa técnica. Perfeito. E se você fizer, você passou pela sua aprovação suprema, você fez uma aula, um texto usando, e você recebe a recompensa. Isso é, aquilo que você queria foi alcançado, e aí você faz um caminho de volta e passa por um processo de ressurreição. Isso é, agora você é um cara que entende e aplica a storytelling nos seus conteúdos e, com consequência, tem um resultado melhor. E aí você tem o Elixir, isso é, agora você tem a capacidade de não só aplicar, como ensinar outras pessoas. E aí você volta para o mundo normal, tendo ressuscitado como essa pessoa. Quer ver um exemplo que eu gosto de citar sempre? Manda. Qual é o personagem mais famoso da cultura ocidental que ressuscitou? Literalmente. Não, Jesus Cristo. Mas... Jesus. E o que é a ressurreição de Jesus? Quando ele deixa de ser um humano e se torna uma deidade. Então a ressurreição é o processo que mostra que ele não é mais igual aos outros homens. Então, no seu caso, você não é mais igual às pessoas que não aplicam e não conhecem storytelling. Então, por isso que o storytelling funciona muito bem. Porque é a maneira como o nosso cérebro opera. E aí, o que é legal em histórias? Quanto mais o herói resiste para entrar, para aceitar o chamado, e quanto mais ele se ferra no ventre da baleia, mais a gente gosta dele. Porque mais a gente simpatiza com a dor dele. Então, um exemplo. Super-Homem é um herói chato. Porque ele é perfeito. Ele nasceu perfeito. Tanto que a Kryptonita foi inventada depois porque ele era tão chato que ele era impossível de ser vencido. E o Batman? O Homem-Aranha? O Homem-Aranha todo mundo gosta dele porque ele é um adolescente, ele tem problema, ele tem dificuldade. O Neo do Matrix, ele se ferra, ele acha que ele não é o escolhido. Então, é importante que nós, como professores, a gente se mostre vulnerável na aula.
Cara, eu passei por isso e deu merda, eu errei. E aí eu achei a fórmula e saí. Aí o cara assim fala, putz, gostei desse cara. Porque esse cara é como eu. Se você entra numa aula e se mostra como perfeito, o aluno fala, eu nunca vou ser assim. Então nem adianta eu tentar aprender com esse cara, porque ele nasceu perfeito, ele é muito melhor do que eu. E aí você não criou esse rapport com o seu aluno. O aluno não consegue se projetar em você. Então você demonstrar que você manja, mas que você manja a partir de um bando de porrada que você levou, o aluno fala, eu também levo porrada. Pô, se esse cara levou isso tudo de porrada e saiu, eu também posso chegar lá. E aí ele gosta de você, ele compra a sua ideia. Pô, maravilhoso. Cara, assim, eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas eu também não quero extrapolar o nosso tempo. A gente já passou aqui uns 15, 20 minutos. Se você fosse imaginar alguém que está preparando uma apresentação, pode ser uma aula também, ou até mesmo um texto que vai ser enviado para um jornal, como é que você acha que esse cara tem que começar a exercer esse tipo de metodologia? Como é que você recomendaria os primeiros passos? Legal. Eu vou te mostrar, eu até já puxei o slide porque eu sabia que a gente ia entrar nisso, que é a gente fazendo a curva. Lembra do 3 atos? Agora é a hora que a gente está entrando na solução. Então a gente começou dizendo, esse conteúdo é para professores, para doutores, para pessoas que, né? Aí a gente passou pelo conflito, que é a dificuldade de aplicar, agora a gente vai mostrar como soluciona. Então é legal que a gente está mostrando que eu me esforcei e você me ajudou a gente usar esse conteúdo já nessa apresentação. Então vamos lá. Tanto a estrutura de 3 atos como a jornada do herói, elas são estruturas longas e complexas. E aí tem um cara chamado Dan Harmon, que é um roteirista de seriado, que ele trouxe essas duas estruturas para algo mais simples, que ele chama de círculo da estrutura das histórias. Então, o que é isso aqui? Ele fala simplesmente o seguinte, quando você for escrever qualquer coisa, você tem que pensar nesses 8 passos. Você, e você não é você é o seu cliente, né? O seu aluno, quem vai ler o seu texto. Então, você precisa, vai, procura, encontra, consegue, retorna e muda. E aí você imagina que existem 2 quadrantes aqui, tá? Esse aqui que divide entre o 3 e o 7 e um entre o 1 e o 5. E isso mostra um dos principais erros que as pessoas também veem em histórias. Que elas acham que quando você consegue o que você queria, a história acaba. Então imagina o seguinte, você fala assim, Estevão, eu quero muito ter um filho. Nasceu o filho, acabou a história? Não. Então, quero casar. Casou, acabou? Beleza, encerrei. Casei, saí da igreja, voltei para minha vida. Não, né? Então, imagina o seguinte, você, o Bucos, precisa conseguir fazer uma entrega de um conteúdo mais interessante. O que moveu aí? Isso foi alguma coisa sua, algo gerou isso na sua cabeça. Você procurou, falou comigo, encontrou, espero que eu tenha conseguido te entregar algo que você tenha encontrado. E aí, o próximo passo é com você, que é o consegue. O consegue é você tem que pagar o preço. Que você vai ter que pegar um próximo conteúdo seu e aplicar. Então, legal. Olhamos essa estrutura. 2 momentos. Do 1 ao 5 é antes do herói e depois do herói. E dos 3 ao 7 aqui embaixo é o momento em que ele chama de inconsciente de desordem. Que é quando você está no mundo desconhecido. Tipo, o que está acontecendo entre o 3 e o 7 não é natural para você, você está fora da sua zona de conforto. Que é o que ele fala, você está brigando com a sua sombra. Nunca um problema é externo. Eu quero fazer academia. A culpa não é do meu tempo, a culpa é da minha cabeça que não se vira para encaixar a academia no horário. Então a briga é você com você mesmo. Quero parar de fumar. A culpa não é do mundo do cigarro. Sou eu que tenho que fazer isso. Então, olhando isso, o momento mais difícil e mais importante é você tirar a pessoa do 2 para o 3. Eu preciso e eu vou. Legal. Então, olhando isso, como que eu faço? Eu uso isso aqui. Deixa eu só dar um Ctrl 0 aqui para voltar. Isso aqui eu peguei a jornada do herói, o círculo da estrutura das histórias e montei numa planilha, que eu vou deixar, vou mandar para você e vou deixar no link aqui embaixo para quem quiser ver. Inclusive, eu lembrei, né? Curte aí, segue, aquelas paradas todas aí de sininho, aquelas coisa toda. Então, o que é isso aqui? Ele é uma estrutura onde eu dividi exatamente aqueles 8 passos e que você vê, eu literalmente uso isso toda vez que eu vou produzir, seja um post de Facebook, seja uma aula de 24 horas de uma pós-graduação. Então, o que eu faço aqui? A gente tem
o universo conhecido, aí a gente tem o universo desconhecido, que é o 3 ao 7, e depois o retorno ao universo familiar. Então, legal. A ideia aqui é, deixa eu agora aumentar aqui para conseguir dar para ver. Eu vou começar a minha aula, beleza, o Bucos me chamou e falou, Estevam, você vai dar uma aula na minha turma, e essa aula é X, eu nunca dei. Legal. O que eu vou fazer? Por que eu vou criar este conteúdo? Isso é essencial. Tem gente que vai fazer texto e não para pensar o que eu quero atingir com esse texto. Então aqui, ó, eu fiz um post para o meu LinkedIn falando do meu canal do YouTube. Então eu coloquei um post de LinkedIn para divulgar meu novo canal do YouTube e convidar a pessoa para gravação. Então agora está claro para mim o que eu quero com aquele conteúdo. Tem gente que não sabe, quando começa a escrever e não sabe. Você, isso é para quem é meu texto? Profissionais de marketing, áreas correlatas, pequenos e médios empreendedores, ex-alunos que se interessam por temas né? O que ele precisa? Ele quer aprender mais sobre os temas para aplicar na prática e resolver os problemas do dia a dia. Os temas esses aqui, né? Marketing estratégico, planejamento. Então tá, eu sei com quem eu vou falar e o que a pessoa precisa. Então isso guia o meu texto. Se eu estou falando para um par, eu vou fazer um texto num nível de complexidade. Se eu estou falando para um aluno, eu vou fazer um texto num outro nível de complexidade. Se eu estou falando para alguém que está fora do universo de marketing, eu vou falar ainda num outro nível. Então, a pior coisa que eu posso fazer, por exemplo, sei lá, eu vou escrever um texto para o blog da Digital House, sei lá, para o blog da whatever. E aí, esse texto vai ser para quem? Vai ser para um diretor, para um presidente? Ou ele vai ser para um aluno júnior? Se eu não tiver determinado isso, a lógica muda. Porque eu vou escrever um texto super difícil falando com o diretor e o texto é destinado a um aluno. Então, isso é importantíssimo. Para quem? E o que ele precisa. E aí, qual que é o ponto mágico? Eu determinar o 3. O que leva a pessoa a sair da zona de conforto e entrar no universo desconhecido? O que levou o Bucos a estar aqui comigo hoje? Né? Esse é o ponto mágico. Então, o que eu falei aqui? Eu vou oferecer de ajudar quem tiver algum problema e que acredita que eu, com meu conhecimento, posso ajudar. Eu estou te dando uma consultoria de graça, que eu, quando vendo, custa caro, e eu estou te dando ela de graça por 1 hora. E aí aqui eu vou continuar, né? O que eu quero, o que essa pessoa vai encontrar, o que vai ser, o que ela está procurando, o que ela vai encontrar e o que eu entrego para ela. Então, eu não preciso seguir os 8 passos, porque muitas vezes a história acaba antes. Muitas vezes a história do aluno, eu vou só até o 5. Só até o consegue. Só até o 6, né? Só até o 5 encontra. Se o aluno vai aplicar aquilo ou não, é dele. Agora, um texto para uma revista, aí eu tenho que ir até o final, porque eu tenho que fechar o ciclo. Mas, enfim, o que eu faço é isso. Essa planilha está super autoexplicativa, tem tudo bonitinho, eu te mando. E aí faz um teste, cara. Preenche ela para um próximo texto que você vai fazer e você vai ver que você não vai escrever o texto ali, mas você vai montar um esqueleto lógico. Na hora que você for escrever o texto, ele vai sair numa tacada. Antes disso aqui eu demorava, 2, 3 horas para escrever um texto, agora eu faço em meia hora depois de ter preenchido isso. Estevam, só tenho a agradecer, cara. Esse é o tipo de conteúdo, de bate-papo que é espetacular. Eu acho que conhecimento só tem um destino hoje em dia, é colocar no YouTube, na internet, é compartilhar para você poder construir cada vez coisas melhores. Não só para você, como para a humanidade. Compartilhar é o melhor. Sobretudo quando você não tem capital intelectual envolvido, que é o caso aqui, que são modelos que estão no mercado disponível. Isso é maravilhoso. Eu agradeço muito, cara, a oportunidade de fazer o 2º capítulo da sua jornada aí. Espero que você tenha muito sucesso, cara. Me atendeu e muito a responder uma série de perguntas que eu tinha e que eu mesmo, às vezes, não consegui estruturar. Porque eu não sou da área. Eu conheço, sim, alguma coisa de jornada de herói. Mas, Bucos, esse é um ponto importante. Eu trabalho com isso. Mas está cheio de gente que tem um nível de conhecimento gigante sobre um tema e que o foco da pessoa não é isso, não é transmitir, por exemplo, sei lá, pega um doutor, um pesquisador, um cara de física, ele manja muito de física, mas ele nunca estudou como transmitir o conteúdo. Eu posso aprender física com ele, e ele pode aprender comigo agora com você,
como entregar esse conteúdo. Puta, maravilhoso, cara. Essa é a beleza da vida. Você está sempre trocando e construindo coisas melhores. Eu te agradeço muito, Estevão. Acho que a gente está chegando perto do horário que a gente tinha combinado, para também não fazer algum descanso. Agradeço muito essa oportunidade. Espero que os seus seguidores, os meus seguidores, gostem desse conteúdo, aprendam e apliquem, porque o principal é, para reter conhecimento, tem que aplicar. Então, eu o convido... consegue, tem que ir para o consegue. Isso. Tem que pagar o preço. Eu convido todo mundo a, depois de assistir esse vídeo, seja no YouTube, eu sei que você também deve colocar no LinkedIn, a colocar o link lá do artigo que você escreveu, o conteúdo que você escreveu, aplicando esses conceitos, cara. Eu vou fazer esse exercício e em breve eu vou publicar aí para você dar uma revisada. Cara, muito obrigado mesmo, Bucos. E foi muito legal de você ter topado gravar, né? E de estar aqui comigo. Então, cara, espero que a gente faça mais para frente, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E, galera, vocês que estão assistindo, se alguém usar a planilha, manda aqui o link para a gente ver, eu e o Bucos vai ver também. E quem quiser gravar o próximo programa comigo, comenta aí como que eu posso te ajudar. Gente, obrigado e até o próximo.